IPB. Hoje é 9 de janeiro de 2026. Eu sou o pastor Márcio Soares e estou iniciando mais uma edição do devocional Orando em Família, utilizando o material da Bíblia online. O texto bíblico de hoje encontra-se em Mateus capítulo 16 e o verso 13, leitura que será feita na Nova Tradução na linguagem de hoje, e ela diz assim: Você vai ouvir e pensar em 3 segundos. Sabedoria para viver melhor. Versículo do dia. Jesus foi para a região que fica perto da cidade de Cesareia de Filipe. Ali perguntou aos discípulos: quem o povo diz que o Filho do Homem é? Mateus 16, verso 13, leitura que foi feita na Nova Tradução na linguagem de hoje. Sabedoria para viver melhor. Versículo do dia. Agora faremos a leitura do devocional intitulado Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E ele diz assim: A mensagem do dia. Jesus estava genuinamente preocupado com as oposições que as pessoas tinham a seu respeito, e isso é compreensível. Seu nome, Jesus, em hebraico Yeshua, também equivalente a Josué, que significa Yahvé salva, era comum em seu tempo. Seria fácil confundi-lo com outros ou até mesmo atribuir-lhe ensinamentos falsos. Em uma breve investigação, Jesus perguntou aos seus discípulos o que as pessoas diziam a seu respeito. Surgiram várias versões. Alguns o confundiam com profetas, outros com parentes ou até com anjos, além daqueles que o consideravam impostor, mentiroso ou blasfemo, conforme Marcos capítulo 3, verso 22. A obra redentora de Jesus se sustentaria sobre 3 pilares fundamentais: suas palavras, seu sangue e seu nome. Por isso, ele não poderia correr o risco de ser confundido com um falso Cristo. E, de fato, muitos falsos cristos surgiram, conforme Mateus 24, verso 24. O resultado dessa investigação foi preocupante. A maioria pensava que ele era alguém que não era. Diante disso, Jesus faz uma pergunta direta aos discípulos e Pedro responde: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16:16. Os olhos do Mestre brilham e ele elogia Pedro por esse reconhecimento, mas esclarece que nem mesmo Pedro poderia dar a resposta correta sem a revelação de Deus. Mateus 16, verso 17.
Ninguém pode conhecer a Deus sem que Ele mesmo se revele. É impossível compreender a obra da salvação em Cristo sem o auxílio do Espírito Santo. É arriscado tentar entender as coisas espirituais apenas com base na filosofia ou na capacidade intelectual. Jesus, o Cristo, se revela e auxilia aqueles que desejam conhecê-lo, concedendo pelo seu Espírito, pela sua palavra e pelas suas testemunhas o conhecimento sobrenatural necessário. Busque conhecer Jesus como Ele realmente é. Ele mesmo abrirá o seu entendimento para se revelar a você. Trata-se de um conhecimento que não se adquire por meio de ritos religiosos ou sacrifícios ritualísticos, mas de uma revelação que expande a mente e incendeia o coração para uma amizade eterna com o Todo-Poderoso. Conhecer a Cristo é conhecer a Deus. João, capítulo 10, verso 30. Que Deus lhe abençoe nesta sexta-feira, dia 9 de janeiro de 2026. E assim chegamos ao fim do devocional desta sexta-feira. Amanhã estaremos de volta com mais uma apresentação. Até lá, fique em paz e ouça uma belíssima canção. Até o próximo devocional. Paz! Me chamaram depressa, vem correndo à janela, pois o rei vai passar. Vamos ver sua pompa, carruagens de ouro que vão lhe acompanhar. Vamos ver seus cavalos, estandartes dourados, sua guarda real. Então fui procurar, orgulhoso avistar o meu rei triunfar. Mas como eu acharia quem eu não conhecia em meio à multidão? Encontrei no caminho, sobre um jumentinho, alguém que me olhou. Perguntei apressado se ele havia encontrado e onde estava o meu rei. Ele apenas sorriu, seu caminho seguiu, eu também me afastei. Cansado e abatido, eu cheguei ao final daquela multidão. Mas não vi carruagens e não vi estandartes, não achei o meu rei. Perguntei outra vez e a resposta que ouvi jamais esquecerei. O teu rei vai sozinho sobre um jumentinho e em soluços chorei.
Igreja Presbiteriana do Brasil, desde 1859, transformando vidas com a palavra de Deus.